Olá, meus amores. Hoje eu vim trazer essa peça para vocês. É uma novidade aqui no canal. Eu estou fazendo costura criativa e eu vim trazer assim algumas peças para vocês verem o que eu estou fazendo e se vocês quiserem eu posso trazer aqui pro canal. Gente, esse tipo de arte aí é muito fácil de vender. A gente consegue ganhar um dinheirinho aí super bacana. E dá pra gente fazer várias peças bem bonitas, tipo, olha, um porta-óculos, bolsas com alça, necessaire, porta-máscara, capa para celular. Eu estou fazendo também enxovais infantis, né? Então eu faço carteirinha de vacinação, enfim, gente, são trabalhinhos assim que realmente dá para se ganhar um dinheirinho muito bom. Então, notem aí as peças que eu trouxe para vocês em fotos e se vocês quiserem, eu posso trazer sempre uma pecinha aqui para o canal. Então, sejam muito bem-vindos. Você está no canal Dalvartes e o meu nome é Dalva Lopes. Então, eu vou usar aqui, olha, um tecidinho estampadinho. E vou usar aqui uma régua e nós vamos fazer aqui uma marcação de 30 por 35. Então, eu vou medir aí, ó, 35 centímetros, tá? Na verdade, eu até já risquei o tecido, tá? E aí, eu tô só reforçando aí com vocês. Então, eu marquei na parte de cima 35 e na lateral aqui eu marquei 30 centímetros. E agora, eu vou usar a mesma régua e o cortador circular. Eu vou cortar bem em cima do risco que eu fiz, tá vendo? Se você não tiver esse cortador circular, pode usar tranquilamente a tesoura, tá? Eu acerto direitinho a régua em cima do risco que eu fiz e corto o tecido. Então, esse corte, ele vai ter uma medida de 30 por 35, tá? A parte maior é 35 e a menor 30. E eu vou cortar um forro da mesma medida, tá? Eu tô usando aqui um azul clarinho, mas poderia muito bem ser um corte estampado, um tecido estampado. E aí eu só faço a marcação nos cantinhos, né? Não tem necessidade de riscar o tecido todo. Eu não gosto de ficar riscando muito. E eu vou fazer a mesma coisa, eu vou usar a régua e o cortador circular e vou cortar o forro. Desse jeitinho que vocês estão vendo. E agora, gente, eu vou usar aqui uma manta R1. Ela é felpudinha de um lado e do outro lado ela tem cola. Então, ela é ativada com o calor do ferro. Então, eu ajeito bem o tecido em cima e vou passar o ferro aqui. Aqui eu já estabilizei, eu já passei o ferro. Então, o tecido tá coladinho aí na manta, tá? Então, ficou desse jeitinho assim. E a gente sempre corta a manta um pouquinho maior que o tecido. E aqui tá o forro e nós vamos precisar de um zíper de mais ou menos uns 38 centímetros, um cursor, uma etiqueta para personalizar a sua peça e vamos precisar de um corte de tecido aqui, medindo 10 centímetros de largura por 20. E nós vamos dobrar ele como viés, dobra no meio, depois dobra de novo nas laterais e dobra no meio de novo. E nós vamos fazer uma costurinha aí dos dois lados, tá? Então, vamos lá para a máquina. Bom, gente, aqui falhou minha gravação quando eu preguei o zíper, mas eu vou explicar direitinho para vocês o que eu fiz. Olha, eu peguei o zíper e deixei ele com os dentinhos virados para baixo, para o lado direito do tecido, e deixei sobrando 4 dedos numa lateral. Na outra, você pode deixar menos. Então, você passa uma costurinha na beiradinha e depois que você fez essa costurinha de segurança, aí você posiciona o forro por cima do zíper, ou seja, o zíper vai ficar assim no sanduichinho, tá? Aí, aqui nessa parte, você pode alfinetar ou colocar um prendedor aí. E a gente prende direitinho, vamos levar para a máquina e vamos passar uma costurinha reta aí, prendendo o forro no zíper e no tecido também. Então, a gente faz aí a costurinha reta. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Sua inscrição é muito importante, tá? Então, assim, olha, terminei, preguei o forrinho, o zíper ficou no meio, entre o tecido com a manta, tá? E o forro. E agora a gente vira
o zíper para cima, vira o forro para baixo, assim, do jeito que vocês estão vendo, acerta direitinho, estica bem, que agora nós vamos fazer um pesponto, tá? E então a gente tem que acertar bem para o forro não ficar engruvinhado aí, né? Não ter perigo de ficar torto. Então a gente leva para a máquina e passa um pesponto ao lado do zíper aí, olha, do jeitinho que vocês estão vendo. Gente, é muito fácil fazer essa peça, viu? E muito prazeroso também, eu adoro. Olha, ficou exatamente desse jeitinho aí. Então, não tem perigo de quando você for fechar o zíper, o forro enroscar aí no zíper, certo? Então, ficou desse jeitinho assim. Bom, gente, como eu estou usando aqui um zíper de metro, eu destaquei ele, tá? Eu separei ele e vou pregar a outra parte do zíper na outra extremidade, tá? Na extremidade que tem 30 centímetros. Então, eu coloco ele com os dentinhos para baixo, tá? Ou seja, o direito do zíper com o direito do tecido. Acerto direitinho e vamos passar uma costurinha. Foi assim que eu preguei a primeira parte, tá, gente? Aqui eu tô usando um pezinho da máquina industrial, mas se você for usar uma máquina doméstica, você tem que usar aquele calcador para zíper. Aí dá super certinho aí. E agora, né, que nós terminamos de pregar o zíper, nós vamos fazer igual fizemos do outro lado. Eu vou pegar o forro, passar por cima do tecido principal aí, da estampa, vou posicionar ele certinho, ou seja, o zíper vai ser o recheio do nosso sanduichinho. Lembra sempre disso, que o zíper ele é um recheiozinho. Aí não tem perigo de você errar e pregar o forro do lado errado, né? Então, a gente acerta direitinho. Se você quiser alfinetar, alfineta, senão você usa prendedor, tá? E passa uma costurinha aí também. Nessa hora eu gosto de passar uma costura pelo lado da manta, porque aí você pode passar por cima da costura anterior. Mas como o pezinho da minha máquina aí, ele dá certinho, então eu passo por cima e a costura sai no mesmo lugar, tá? Agora eu vou desvirar a peça para o lado direito, né? Acertando direitinho, desse jeitinho assim. E agora, gente, nós vamos fazer igual fizemos do outro lado, tá? Nós vamos pespontar. A gente vai passar uma costurinha aí para evitar que o zíper enrosque no forro, né? Quando for abrir ou fechar. Então, a gente faz essa costurinha aí, esse pesponto. Não se esquecendo de dar retrocesso no começo e no final, tá? Agora, aqui nós vamos alinhar bem a peça, alinhar as laterais aí, deixar bem certinho, acertar o zíper, que nós vamos colocar o cursor do zíper, tá? Então, eu costumo prender com prendedor para não escapar na hora que eu estiver colocando o cursor e ficar desalinhada a peça. Então, eu faço assim. E agora aqui, gente, olha, é um truquezinho. A gente corta um pedacinho da gremalheira do zíper, desse jeitinho assim, tira uma pontinha dele, corta com a tesoura, para ficar mais fácil aí de colocar o cursor, tá? Então, vai ficar exatamente assim, olha. Tá vendo? Fica faltando um pedacinho da gremalheira ali, ó. E a gente vai começar a colocar o cursor do lado direito, tá? Então, coloca o cursor. Aí, quando chegar lá naquele pedacinho lá que nós tiramos, coloca ele, segura as duas pontinhas e puxa. Aí o zíper entra. Essa parte aí é meio chata, até a gente pegar a prática, mas acaba dando certo. E depois a gente tira o cursor para a peça poder ficar fechadinha aqui, na hora que a gente for fechar a necessaire. Aí eu volto, coloco o cursor, tá? Aí eu abro de novo e nós vamos passar de novo o cursor, tá? Aí nós vamos parar no meio. Nós fizemos isso para a peça poder ficar fechadinha lá na hora da costura e não ter perigo de costurar com o zíper aberto. Aí, de novo, a gente coloca o cursorzinho aí, a gremalheira lá dentro do cursor. Às vezes a gente apanha um pouco, mas acaba dando certo. Aí, para no meio, assim. Então, vai ficar os dois lados fechadinho, tá? E agora, eu vou passar uma costurinha de segurança aqui, só no zíper, tá? Eu passo uma costurinha, dou um retrocesso para evitar de abrir o zíper quando a gente estiver manuseando a peça.
Então, eu faço isso dos dois lados, eu passo a costurinha de segurança. Bom, agora nós vamos virar a peça. Enfia a mão assim por dentro dela, já não tem tanto risco de abrir o zíper, né? Então, nós vamos virar para o lado do avesso. E depois nós vamos separar aí o forro do tecido principal com a manta. Puxa até desvirar tudo. Nós temos aí que separar o tecido principal do forro, desse jeitinho aí. Então, vai ficar desse jeito a peça. A gente abre bem, tá? E agora, gente, nós vamos aí cortar esse forro. Eu poderia já ter cortado separado, mas eu prefiro fazer assim, deixar para cortar depois, tá? Por que que nós vamos cortar o forro ao meio? Porque a gente precisa deixar uma abertura aí para desvirar a bolsa depois que ela estiver pronta. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma costurinha no comecinho, assim, olha, a gente acerta bem o tecido, do jeitinho que vocês estão vendo, nós vamos fazer uma costurinha aqui, vamos parar, deixar uns 4, 5 dedos de abertura para poder desvirar a peça. Então, nós vamos fazer isso, olha, colocamos na máquina, dá um retrocesso, costura um pedacinho, dá um outro retrocesso, certo? Aí pula, deixa um buraquinho sem costurar, aí vamos costurar o outro pedacinho com um retrocesso no início e no final da costura, tá? Porque na hora que a gente for abrir, essa costura tem que estar bem forte. Nós vamos enfiar a mão aqui nesse buraquinho aqui, olha, para desvirar a peça quando ela estiver pronta, tá? Agora aqui, gente, nós vamos achar o meio do tecido, nós vamos alinhar. Olha, gente, alinha certinho, dobra pelo zíper, tá? E nós vamos dar um pique aqui para marcar o meio da peça. Nós vamos fazer isso dos dois lados. Dobra o zíper, tá? Acerta, estica direitinho o tecido assim e dá um outro pique do outro lado. Nós vamos fazer duas marcações. E agora a gente vai pegar esse pique e colocar exatamente na direção dos dentinhos do zíper, tá? E vamos prender. Nós vamos fazer isso dos dois lados. Pega o pique, coloca bem na direção aí dos dentinhos do zíper e prende também. Desse jeitinho assim. E agora, aquele tecidinho de 10 por 20, nós vamos fazer uma costurinha nele. Então, eu já marquei com o ferro, aí a gente dobra no meio, e depois dobra duas vezes, e depois junta as pontinhas assim, igual a um viés, tá? E vamos passar uma costurinha aí dos dois lados aí dessa tirinha. Não se esqueça do retrocesso, sempre que for começar uma costurinha tem que dar retrocesso, no início e no fim. Aqui, como eu tô virando pro outro lado, eu nem precisei dar retrocesso. Agora, nós vamos pegar esse tecido, vamos dobrar ao meio e vamos cortar, vamos separar. Esse tecidinho vai ser a alcinha da nossa nécessaire, tá? Ela vai ficar em cima do zíper. Então, a gente separa, tá? E ficou assim, dois pedacinhos. Então, nós vamos agora dobrar ao meio e vamos posicionar. Então, nós vamos abrir, levantar o zíper e vamos colocar com as duas pontas para fora. A alcinha tem que ficar lá dentro, tá vendo? A gente alinha certinho com o zíper e prende de novo. E vamos fazer isso dos dois lados. Dobra bem a alcinha, coloca a parte da beiradinha, né? As duas pontas para fora, alinha direitinho em cima do zíper e prende novamente.
E agora nós vamos pegar o forro que nós acabamos, né, de costurar as beiradinhas dele aí e vamos alinhar ele em cima. Então, nós vamos pegar essa costurinha do forro e alinhar bem em cima do pique também, tá vendo? Essa costura tem que ficar bem alinhadinha aí com aquele pique que nós fizemos. Então, a gente vai ajeitando. Nesse momento aí não pode ter pressa, tá, gente? Tem que fazer direitinho para ficar um acabamento bem bacana, tá? Acerta direitinho, abre a costura assim, prende e nós vamos levar para a máquina e nós vamos fazer uma costurinha de pé de máquina dos dois lados, tá? Nós vamos fechar os dois lados. E aqui no forro, a gente dobra bem o tecido, marca, vinca ele, porque no finalzinho de tudo a gente vai fechar esse buraquinho, então ele estando marcado fica mais fácil. E agora eu vou fazer uma costurinha, um pezinho de máquina nas duas laterais, tá? A gente posiciona e passa a costurinha. Lembrando que quando for passar em cima do zíper, dá uns 2 retrocessos aí para ficar bem presinho. E no finalzinho dá um retrocesso. Acerta bem o tecido. E vamos passar uma outra costurinha do outro lado. A mesma coisa, um pezinho de máquina, retrocesso no começo, retrocesso em cima do zíper e retrocesso no final. E agora, nós vamos aparar. Olha, fica bem assim, tá, gente? Ficou tudo certinho, costuradinho certinho. E agora, nós vamos tirar a sobrinha aí, a sobrinha do zíper. E se ficou aí alguma rebarba aí da manta, do tecido, a gente tira nesse momento. Tomando cuidado, tá? Pra não cortar a costura. Tira só o excesso mesmo. E vamos fazer isso aí dos dois lados. A gente tira o excesso da costura, do paninho que sobrou, né? E vai ficar assim. Agora, gente, eu tenho aqui umas medidas, que isso aqui chama caixinha de leite, tá? Então, eu tenho várias medidas aqui. E eu vou usar essa aqui de 4x4. Então, o que eu fiz, gente? Eu peguei um papelão, cortei aí 4x4 e fiz aí o meu moldezinho. Então, eu posiciono a partir da costura, tá, gente? Encosta na costura e faz esses quadradinhos aí. A gente marca nos 4 cantos da peça. Inclusive, a minha câmera aí ficou meio fora, né? Desculpa aí, gente, eu não tô assim acostumada a gravar costura. Então, ficou meio fora aí, mas a gente vai posicionar. Se você não quiser fazer essa reguinha aí que eu faço, você marca na régua 4 centímetros para cada lado. E depois é só a gente cortar. Como vocês estão vendo no vídeo, aí a gente vai tirar todas essas pontinhas. Lembrando que essas pontas aí que a gente tira, não perde não. Depois a gente reaproveita esse material, tá, gente? E é assim que deve ficar a sua peça, desse jeitinho. E agora aqui, gente, nós vamos pegar aquelas pontas que nós cortamos e vamos virar ela desse jeitinho assim, olha, a gente puxa, tá vendo? Aí vai ter ali o cantinho de onde foi cortado, então você acerta, puxa o tecidinho pra fora, tá? E faz desse jeitinho assim, olha, dobra bem, desse jeito, deixa retinho aqui. E vamos aqui usar um prendedor. E o forro a gente vai costurar junto. Então, essa parte é um pouquinho chatinha de fazer, mas tem que ser feito desse jeito. Mas depois fica super legal. A hora que você pegar bem a prática, então, olha, abre o forro junto, prende ele ali no meio e acerta as duas pontas do forro com as duas pontas ali da manta, tá vendo? Estica direitinho. Essa parte aí tem que ficar bem feitinha, gente, senão a peça fica torta. E a gente faz isso, coloca os prendedores, tá? E vamos passar uma costurinha de pé de máquina. E nós vamos fazer isso
nas 4 pontas, os 4 caixinhas de leite que nós cortamos. Nós temos que fazer isso, tá? Então, a gente passa aí uma costurinha de pé de máquina. Não esquece o retrocesso no início e no fim da costura. E ela fica assim, olha, bem costuradinha, tá vendo? E nós vamos fazer isso nas 4 pontinhas, tá? Agora, com os 4 cantos fechados, nós vamos procurar aquela abertura que nós deixamos sem costurar, tá vendo? E nós vamos enfiar a mão por aí, desse jeitinho assim, e vamos desvirar a peça. A princípio, ela vai ficar assim, ó, pelo lado do avesso, tá? Então, você dá uma conferidinha, vê se costurou tudo, se não falhou a costura, tá? Se não ficou nada solto, olha bem direitinho, examina bem a peça, tá? Então, tá tudo certinho, a gente abre o zíper e desvira para o lado direito. Olha, ficou bem costuradinho e aquela parte aberta ali nós vamos fechar depois. Essa parte aberta serviu pra gente virar a peça, certo? Ficou desse jeitinho assim, ó, costurinha com costurinha, tudo bonitinho, né? Então, vamos virar para o lado do direito. E eu só esqueci de falar para vocês, gente, que na hora de fechar uma caixinha de leite, eu coloquei a minha etiquetinha. Foi uma hora também que falhou aí minha gravação, tá vendo? Eu coloquei minha etiqueta na hora de fechar a caixinha de leite. Bom, nesse momento a gente acerta bem, puxa bem as costuras, acerta os cantinhos, tá? Testa o zíper, vê se tá tudo certinho. Estando tudo certo, a gente vai fazer uma costurinha aí para fechar o buraquinho. Você pode usar a máquina, fazer uma costurinha, ou você pode usar um pontinho invisível, né? Costurar na mão. Aí eu prefiro costurar na máquina, é bem mais rápido, né? Então, faz aí uma costurinha, fecha aquela abertura que nós deixamos no forro, do jeitinho que vocês estão vendo. Fica uma costurinha bem feitinha. Desvira bem a peça e agora é só acertar a costura, tá? Empurra bem as pontas assim, olha, com o dedo. Se você preferir, pode usar um cabinho de pincel, alguma coisa assim. Vai acertando bem a costura e se tiver necessidade, você passa ferro para acertar bem a peça e ela ficar bem estruturada. E a nossa peça está prontinha. E olha só, gente, que gracinha que ficou essa necessaire. Que fofura, vai acertando assim, tá vendo? A gente dobra aí nas marcações, né? Acerta direitinho, porque nós terminamos de costurar. Então, é normal que ela fique toda troncha, né? Mas depois que acerta, ó como que ela fica bonitinha. Aí, olha o zíper, que fofura, ó por dentro, bem acabadinha. Essas alcinhas para poder segurar, né? O zíper na hora de abrir e fechar. Eu espero que você tenha gostado desse trabalhinho, eu espero que vocês curtam aí a costura. Tô deixando alguns vídeos aqui como sugestão. Se você não se inscreveu no canal, esse é o momento. Se inscreva, deixe seu joinha, compartilhe. Um beijo, até o próximo vídeo.